aula de hoje a gente vai fazer um resumão dos capítulos 1, 2, 3 e 4 de História. Então, bora lá! No capítulo 1, o capítulo 1 começa com a seguinte pergunta: por que estudar História? Só essa pergunta já vem para a nossa primeira definição, que é a relação entre o passado e o presente. A gente estuda História por dois motivos principais. O primeiro deles é para entender os problemas que a gente tem no presente. Porque, gente, qualquer problema que a gente tem no presente tem alguma ligação no passado. É porque no passado aconteceu alguma coisa e a gente está vivendo essa consequência hoje. E também para entender a maneira como a nossa sociedade está organizada. Porque se nossa sociedade está organizada da maneira que é hoje em dia, é porque lá no passado alguém foi transformando a nossa sociedade até ela chegar onde ela está hoje. Agora a gente também tem as formas de contar o tempo. A gente tem o tempo da natureza, que a gente conta por meio das estações do ano, período de seca, de chuva, época de colheita, essas coisas. A gente tem também o tempo cronológico, que é aquele tempo contado. É aquele tempo que a gente vê no celular, que a gente vê no relógio, que a gente vê no calendário, esse tipo de tempo. O relógio de sol também. E a gente tem o tempo histórico. O tempo histórico ele é mais didático, porque ele conta o tempo por meio de processos como guerras, revoluções e etc. A gente também na história tem a periodização. A história ela é dividida em 5 períodos, e esses 5 períodos são a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Porém, no nosso período da pré-história, a gente tem um alvo de discussão entre os historiadores, porque o termo pré-história, gente, o pré quer dizer antes, então seria antes da história começar a ser criada. Porém, mesmo no período da pré-história, a história já estava sendo feita. Então, por que chama pré-história, antes da história, se já existe história? Isso que tem sido alvo de discussão entre os historiadores. A gente também, sempre que estuda história, a gente estuda alguma revolução e alguma guerra, geralmente tem algumas palavrinhas ali nas definições falando de permanências e rupturas. As permanências são algo que continuam, que já existiam no passado e continuam no presente. Os maiores exemplos de permanência são as desigualdades sociais, a escravidão, mesmo que a escravidão tenha sido abolida. A gente ainda tem atividades análogas à escravidão, preconceito e etc. E ruptura é uma coisa que já deixou de existir. Por exemplo, antes, gente, o Brasil era imperialista. Porém, hoje em dia, o Brasil é uma república. Então, uma ruptura foi o imperialismo do Brasil, porque ele deixou de existir. A gente também tem as fontes históricas. Gente, o que é fonte histórica? Tudo que o ser humano cria, toca ou fala. Então, tá aqui uns exemplos de fontes históricas, que são textos, histórias orais, elementos visuais, coisas materiais, coisas imateriais. Gente, coisas materiais é tipo assim, esculturas, textos. Imateriais são histórias orais, elementos visuais, essas coisas. Agora a gente também tem um outro debatezinho. A história nunca vai contar o que realmente aconteceu. Ela vai fazer uma representação do que possa ter acontecido com base em fontes históricas. Tipo assim, se a história está ensinando alguma coisa pra gente, ela não tá falando que foi exatamente daquele jeito. Ela tá falando que aconteceu mais ou menos daquela maneira, mas nunca é uma coisa concreta. Agora a gente já vai para o nosso capítulo 2. O capítulo 2 trata sobre o mundo, o povoamento do mundo, como o mundo e as civilizações foram sendo formadas. E a gente tem as primeiras espécies humanas. Quais foram as primeiras espécies humanas? Os Neandertais e os Homo sapiens. Depois que chegou os Neandertais e os Homo sapiens, a gente teve o povoamento do mundo. E esse povoamento começa pela África, que é o que a gente chama de berço da humanidade. Depois foi para a Europa, consequentemente da Europa foi para a Ásia, e através da Ásia, pelo Estreito de Bering, na época da Era Glacial, eles povoaram a América, que seriam as Américas do Norte e do Sul. Também nessa época de povoamento do mundo teve a Revolução Agrícola, que foi quando os seres humanos aprenderam a cultivar, porque eles observavam que uma semente ali que caía no chão e a chuva ia irrigando aquela semente, que ela germinava, que ela crescia, formava fruto, folha, planta, flores, essas coisas. Agora a gente já vai para o nosso capítulo 3. O nosso capítulo 3 fala das primeiras civilizações que existiam
começaram a existir no nosso mundo. E a primeira delas foram os sumérios. Os sumérios, gente, eles viveram na Mesopotâmia. Todo mundo já ouviu falar da Mesopotâmia, né? E por conta das cheias dos rios Tigre e Eufrates, eles criaram diques e canais de irrigação. Além de ser uma sociedade estratificada. Gente, o que é uma sociedade estratificada? Tem um no topo, acima de tudo e todos, que mandam em todo mundo. E tem os mais pobres, que estão abaixo do rei, embaixo da pirâmide. E também os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Gente, a escrita cuneiforme foi a primeira forma de escrita da humanidade, que era aqueles símbolos, sinais e etc. Depois já vem os egípcios. Todo mundo conhece os egípcios, gente. Que egípcios lembra Egito e lembra o que? Deserto do Saara, que foi exatamente aonde eles viviam. Por conta de cheias de rios, principalmente do rio Nilo, eles construíram os diques, os canais de irrigação e barragens. Pegou a ideia dos sumérios e construíram. E eles também possuíam uma sociedade estratificada. Só que no topo da pirâmide, o rei eram os faraós. E eles criaram o papiro, que foram o primeiro meio de escrita. Porque, tipo assim, o papiro era onde eles escreviam os seus hieróglifos, que eram os sinais ali usados pelos egípcios para se comunicar. Agora, no capítulo 4, a gente também trata de civilização, mas dessa vez das civilizações do Oriente Médio. E nessa a gente tem 4. A gente tem os fenícios. Os fenícios, gente, era uma cidade portuária, ou seja, era uma cidade que tinha portos com navios, porque inclusive foram eles que construíram os navios mercantis. Então as rotas comerciais já começaram a existir desde a época dos fenícios. Porque como eles não possuíam terra propícias para a agricultura, terras boas para cultivar alimento, porque eles tinham muitas montanhas, muitos relevos, eles podiam usar os seus portos para poder pegar de outras regiões do mar Mediterrâneo. E suas cidades eram independentes, eram cidades-estados. E eles inventaram o alfabeto. Óbvio que não é o mesmo alfabeto que a gente conhece hoje, mas teve com base no alfabeto dos fenícios. Depois a gente tem os persas. Os persas se localizam no nosso atual Irã. Eles também tinham vilas e cidades independentes. E todos os outros que a gente viu, gente, os fenícios, os egípcios e os sumérios eram politeístas. Só que a partir dos persas já começaram a ser monoteístas. E eles aprenderam técnicas de cultivo com os indianos por terem expandido seu território. Porque os persas, eles eram egoístas, gente. E eles falaram assim, não, eu não quero ter só esse pedaço, eu quero ter mais. E nisso eles expandiram e acabaram fundindo com outras culturas. A gente também tem os hebreus, que é o nosso último. Gente, eu falei que tinha 4 civilizações do Oriente Médio, mas é 3. Viajei. Então a gente tem os hebreus. Os hebreus, eles viveram na nossa atual Palestina. E lembra que antes dos persas todo mundo era politeísta, depois dos persas todo mundo vai ser monoteísta. Inclusive os hebreus, eles inventaram o monoteísmo ético, que foi de onde surgiu o judaísmo e depois que influenciou a criação do cristianismo. E, gente, essa que foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo.